Olá pessoal, bom dia a todos. Bem-vindos a mais um diário de bordo. Não é exatamente onde eu gostaria de estar, mas importante. Vocês devem ter notado meio rarefeito o diário de bordo ultimamente, que eu estava fazendo uma série de exames justamente no horário para vir e fazer essa cirurgia, né? Vocês veem aqui onde é que eu estou aqui. Aqui, ó. Mas só entrei hoje aqui mais para agradecer, né? Agradecer a cada uma das mensagens que me foram enviadas para recuperação rápida, né? Eu estou bem, só para dar um feedback aí, um update da situação. Ontem eu fui submetido a uma cirurgia que já estava marcada, né? E a cirurgia para tirar uma hérnia da área aqui do umbigo, aliás, 3 hérnias da área do umbigo, que estavam incomodando, era perigoso isso aí, porque poderia pressionar o intestino, né? Apertar o intestino, aí complica muito. Então foi feita a cirurgia, correu tudo bem, agora tem recuperação aí nessa próxima semana, o médico acabou de sair daqui, eu vou ter que ficar de molho aí, não pode fazer esforço, que eles costuraram tudo por dentro, né, com robótica, muita tecnologia no meio também, isso é interessante. Então, aproveitar para agradecer a todos os médicos, as equipes, a equipe da cirurgia, a equipe aqui do hospital, é sensacional também, né, mas eu estou bem, né, um pouco de dor, logicamente, isso faz parte do processo, mas em breve, aí, nos próximos 10 dias, essas coisas todas passam, tá? Então, mas para agradecer aí os votos também de todo mundo aí que, né, me desejou sucesso aí, né? Se Deus quiser. Então, de volta, né, no final da semana que vem, então de volta lá para a batalha normalmente, tá bom? E no mais, deixa eu ver. Sim, uma coisa só para mudar um pouco desse assunto, eu não gosto muito de assunto de cirurgia, hospital, essas coisas, mas ontem conversando com um dos enfermeiros auxiliares aqui, ele chegou para mim, ele estava perguntando sobre a minha vida, as coisas que eu já fiz na vida e assim por diante, e eu contei para ele desde os tempos lá da aviação e etc, aviação de caça e tudo. Aí ele falou assim, quantos anos o senhor tem? Eu falei assim, eu tenho 60 anos. Né? 60 anos? Nossa, parece que eu tenho 100 anos então numa dessas aí. Não pela aparência, mas pela quantidade de coisa que o senhor já fez. Né? Isso é bacana, você ver isso. Né? Realmente eu tive a felicidade na minha vida de correr atrás dos meus sonhos e atingir esses sonhos. Eu sempre repito isso, vocês já devem estar cansados de ouvir, né? Que eu falo aquela coisa que a minha mãe me falava lá atrás, né? Estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você, que você chega onde você quiser. Se eu for considerar para uns filhos de um servente, né? Um tipo de um faxineiro, conseguir virar, né, piloto da Força Aérea, ter 2 cursos de administração, ciências aeronáuticas, depois piloto de caça, ter a felicidade, eu lembro como piloto de caça, poder voar um avião de caça é uma coisa muito bacana para você voar, você sente o voo realmente, né? Tantas coisas que eu já vi na vida que são muito interessantes, né, de ver em termos de voo, né, ver o nascer do sol ou o pôr do sol em cima daquele tapete de nuvens, voar em esquadrilha, é muito bacana. Depois, como engenheiro, né, fazer engenharia no ITA também era um outro sonho. Depois juntar essas coisas para ser piloto de testes de aviões, que também é super interessante, você poder testar um avião, ver as características. Eu tinha a engenharia junto, que ajudou muito. Também realizei esse sonho, voar nos Estados Unidos, voar F-15, F-16, F-18 com a Marinha Americana, depois voar na Rússia, MiG-29, fazer mestrado, né? Fiz um mestrado lá de otimização de trajetórias orbitais, depois mestrado de engenharia de sistemas junto com a Marinha Americana, doutorado também junto com a Marinha Americana, depois 20 anos na NASA, né, trabalhando em projetos interessantíssimos, como o laboratório japonês que eu era responsável, fazer um voo espacial, chegar fora da Terra, poder olhar a Terra lá do espaço, pelos meus méritos, né, que eu vim trabalhando ao longo da vida toda para isso, fazer parte de uma turma da NASA, né, eu sou da turma 17 de astronautas da NASA, astronautas profissionais. Você vê, a turma 1 é aquela dos eleitos, né, do John Glenn, etc.,
e eu faço parte desse hall. Tem lá meu nome lá na Rússia também, no Museu de Cosmonauta da Rússia, eu tenho o nome do Kennedy, no Museu do Kennedy. Isso é muito bacana, você poder viver, né? Fazer as coisas e viver. A vida da gente é isso. Eu acho que quando você fica deitado aqui, um tempo você fica raciocinando com essas coisas assim também, o que é a vida da gente, né? A vida é isso aí, é viver. Parece óbvio, né? Falar isso, a vida é viver, mas é exatamente isso, porque tem muita gente que não vive, né? Que deixa os dias passarem, a pessoa por causa do medo, medo do que as pessoas vão pensar, medo de um monte de coisa, acaba não vivendo o dia. Então, se eu posso deixar um recado aí para vocês, vivam, né? Vivam a vida, né? Realmente, né? Não deixe os dias passarem em branco. E muito pior, não deixe os dias passarem em branco e você ficar ranzinza por causa disso, você ficar com inveja das outras pessoas, da vida. Não, não. Faça a sua vida acontecer. Né? Isso é muito importante, que você viva, você faça aquele dia seu valer a pena. Né? Não fica com medo, vai lá atrás das coisas e busque a viver cada dia, porque é isso que vale a pena no final das contas. Eu vivi muita coisa na minha vida, depois como ministro também, hoje como senador, eu aproveito cada dia, né? E é preciso fazer isso aí. Eu costumo falar que quando eu estava lá para decolar, né, com aquela bandeira do Brasil no braço, o pessoal fala assim, dá medo? Pô, lógico que dá, mas você sabe o risco que você corre, e você encara e você vive aquele dia. Eu estava ali representando um país também, né? Então isso é muito bom, você poder representar essa bandeira, representar cada um de nós. É o que eu fiz a minha vida inteira, eu vivi e isso é muito bom, né? E procurar fazer alguma coisa de bom para as pessoas. Fala nisso, eu lembrei de outra coisa aqui, vai somando ideias aqui, né? Eu lembrei de outra coisa, que é o seguinte, né? Ontem eu vi uma série de reportagens a respeito lá daquele desaparecimento por enquanto, né, desaparecido, vão procurando aquele submarino de grande profundidade que vai lá para ver o Titanic, né? O Titanic. E isso é uma coisa bastante interessante, mas desapareceu. Logicamente que existem riscos envolvidos numa atividade como essa, assim como existe risco em tudo, né? Se você pegar um avião daqui de São Paulo para o Rio de Janeiro ou para Brasília, você tem um risco também envolvido, logicamente. Isso faz parte, o risco faz parte da vida, né? E tem lá, junto com aquela tripulação, tem um explorador, né? Um empresário de muito sucesso, que eu também venho aqui para homenagear ele também, que ele criou sua empresa, foi um bilionário, né? Teve sucesso em tudo isso. Além disso, foi ao espaço, né, como turista espacial lá se eu não me engano, com a Blue Origin, e agora está fazendo esse mergulho, né? Eu quis, aliás, é um mergulho que eu queria fazer, esse mergulho de grande profundidade. Eu tenho, como vocês sabem, eu tenho uma agência, né, uma agência de viagens, e essa agência promove também essas coisas, né, vende isso aí. Eu nunca consegui, porque é caro, eu não consigo pagar, mas a agência promove, como se fosse uma agência de viagens, né? Então, como é que funciona isso? A agência, ela faz o contato com essas empresas, e tem várias coisas interessantes, né? Não só essa questão do mergulho de grande profundidade, mas tem voo em avião de caça, lá na Rússia, nos Estados Unidos, voo na estratosfera, voo espacial também com a Virgin Galactic, Fórmula 1, Fórmula Indy, né? Fórmula Indy, tem uma série de coisas interessantes, aventuras, assim. E isso é bacana. Como é que é feito? A agência, ela conversa com as pessoas lá. Essa empresa, obviamente, tem toda a responsabilidade em operar de forma correta, com segurança, né? E ter lá, respeita todos os requisitos, por exemplo, que é fazer um voo, os requisitos da FAA, né? Da agência de aviação americana ou da Rússia e assim por diante. Ou seja, essas empresas que fazem voo. Eu até gostaria de ter uma empresa que tivesse avião, etc., para fazer isso, mas eu não tenho. O que eu tenho, então, é essa agência que conversa, faz essa intermediação. Igual quando você compra uma passagem numa agência de viagens. A agência de viagem não é responsável pela Latam, pela Gol, etc., mas ela vende as passagens. Então, e, infelizmente, esse submarino desapareceu. Estão procurando aí, espero que encontrem, né? Então, aliás, o pessoal perguntou, por que tirou o anúncio
dessa viagem, né, vamos dizer assim, desse tipo de passeio lá da agência. Tirou porque a gente não sabe quando que vai voltar ao normal, essas missões de submarino. Então, quando voltar ao normal, for tudo certificado novamente, então volta lá a ter esse anúncio, né? Mas fora isso, a gente tem que esperar acontecer. Por isso que a gente tirar, precisando colocar lá um produto que não existe, né? E além disso, a gente tem que verificar o que a empresa vai fazer lá com relação à segurança, com os certificadores lá do país e assim por diante. Mas agora a gente está torcendo para que seja encontrado submarino, para que eles estejam bem, né? E se acontecer o pior, né? Pelo menos uma coisa importante ter em mente, eu falo isso da minha vida, né? Que eu sempre participei de coisas arriscadas, seja como piloto de caça, como piloto de testes, como astronauta, como mergulhador, etc. O que a gente quer é que fique a lembrança daquilo que a gente fez, entendeu? E que para as pessoas terem em mente que eu vivi. Então, tenho certeza que o Hamish, né, esse milionário que eu falei, tem isso. Ele viveu a vida. Ele não ficou sentado criticando. Aliás, lembro de um outro cara aqui, interessante nesse sentido também, meu conterrâneo Osiris Silva. Né? O Osiris é um cara que eu sempre admirei muito. Posso dizer que ele é meu ídolo, assim, né? E ele me falou uma coisa uma vez que eu perguntei para ele: o senhor não fica incomodado com crítica, essas coisas? Ele falou assim: Pontes, não dê bola para esse negócio de crítica. Eu não dou bola para isso, ele falando, porque crítica é feita pelas pessoas que não têm nem coragem nem competência para fazer o que você faz, né? Então, eu já fiz muito, ele falando, já fiz muita coisa na minha vida. Então, as pessoas que criticam, elas veem isso, ficam com inveja, e é muito mais fácil a pessoa criticar do que a pessoa ir lá e fazer a mesma coisa, viver. E eu completo aqui essa informação dele, né, falando o seguinte, né, nessa questão de vida, a gente tem que viver. Comecei falando isso e por isso que vem desencadeando esses assuntos. A gente tem que viver, né? Tem que viver, tem que fazer as coisas. Então, não se preocupe com crítica, acredite em você, né? Faça as coisas da maneira correta. Eu vivo falando nesse diário de bordo aqui, pense coisas boas, fale coisas boas, faça coisas boas, ajude as outras pessoas. Não critique, porque crítica, como Osiris Silva fala, né, crítica é coisa do covarde e do incompetente. E eu tenho certeza que você não é nem covarde, nem incompetente, né, e que você vai viver a vida. Então, se eu tenho medo de riscos, né, tem dois tipos de pessoas. Tem aquelas pessoas que vão e realizam as coisas, que vivem no dia a dia, e aquelas pessoas que ficam encolhidas, sentadas e muitas vezes ficam ranzinzas ali, só criticando as outras pessoas porque ela não tem nem coragem, não tem ânimo de fazer as coisas e aí vive a vida pela vista das outras pessoas, sabe? Pela visão, pela experiência das outras pessoas. Isso é muito ruim. Então, o conselho para você, não seja desse grupo que fica sentado com inveja, criticando e com medo. Seja do outro grupo, o grupo que eu pertenço, que o Osiris Silva pertence, que o Hamish lá pertence, é aquele grupo das pessoas que vivem a vida, vive por dia, vive a cada dia, faz as coisas acontecerem, tem coragem para fazer, tem competência para fazer. São essas pessoas que são os vencedores. Os outros são os fracassados. Não entre no grupo dos fracassados, entre no grupo dos vencedores. Então, quando eu vi esse monte de reportagem aí sobre a agência, né, eu lembrei até de falar sobre isso. Para isso, dê uma olhada lá no site da agência, tem um monte de coisa bacana que você pode fazer, você pode pular de paraquedas, você pode andar de Fórmula 1, Fórmula Indy, pode voar um avião de caça, né? E viva a sua vida, entendeu? É assim, né? Tem gente que vive com medo, ou com medo do risco de morte. Tem outras pessoas, como eu, como Hamish, como Osiris Silva, como todos os vencedores, a gente vive, né, com medo do risco de não viver. Essa é a questão, com medo do risco de não viver. Você tem que viver. O que pode pior acontecer para você na sua vida é porque no final, um dia, todo mundo vai embora. Agora, a questão é que muita gente vai embora sem nunca ter vivido. Muita gente morre sem nunca ter vivido. Então, viva a vida. Tenha coragem, entendeu? Para vencer o medo, vencer os riscos, use inteligência, né, para fazer as coisas sempre da maneira correta e tenho certeza que você vai ser muito mais feliz.
Então, viva feliz em cada dia, tá bom, gente? E, de novo, estou aqui na recuperação e eu tenho certeza que vocês vão ter aí um dia excelente, porque basta o sol nascer, como estou vendo aqui fora o sol bonito, basta o sol nascer para você já ter o bom começo para um dia excelente. Pensa sobre isso aí. Eu estou aqui no hospital, eu já vi, tem muita gente que está mal aqui, que talvez não tenha a chance de ver muitas coisas acontecerem lá para frente. Lembre que um dia bom começa com um bom sol. Bom dia aí para vocês. Se cuidem, eu vou me cuidar aqui também, tá bom? E aproveita, entre no site lá da agência Marcos Pontes, né, que vocês vão ver um monte de coisa interessante lá, que de repente vocês podem aproveitar ainda mais a sua vida, tá? Viver cada dia. Viva para viver, não viva pensando em morrer, tá bom? Grande abraço aí, tchau, tchau.